Bom, acho que está gravando. Então, dando continuidade da semana passada, aquele dia, semana passada, acho que foi dia, tá errado aqui, foi dia 30, a gente viu uma introdução, né, mais para a gente conhecer o ambiente ali, etc., as funções que a gente poderia usar, e etc. Hoje a gente vai fazer umas simulações lineares, uns exemplos ali, vamos entrar na parte de que material usar, entre esses detalhes, aplicações e restrições, e vínculos, e aplicações e carregamentos. Bom, lembrando da última aula que a gente falou lá, análise linear tu vai usar para quando tu quer dimensionar alguma coisa. Por exemplo, hoje a gente está aqui, foi um exemplo simples. Aqui eu estou simulando uma parede, tá? A gente pode usar uma ferramenta que eu vou mostrar depois, que tu pode, em vez de construir uma parede, pode simular uma parede, assim como os parafusos, né? A gente vai colocar aqui os parafusos virtuais, vamos dizer assim, e eles vão fazer a função de travar essa peça, enquanto a gente vai tracionar esse olhar aqui. Então, assim, a gente vai fazer uma simulação linear que uma simulação, por exemplo, dimensionar aquele cara ali, aquele conjunto ali, a nossa tensão máxima ela tem que ficar abaixo do limite de escoamento. E a análise linear ela só considera, ela considera que a matriz de rigidez não vai ser alterada, né? Tu não vai ter nenhuma alteração em questão de propriedades do material. Tanto a força vai ser proporcional ao deslocamento. Então, se eu aplicar uma força tiver uma tensão de 70 megapascal, eu vou ter uma deformação X. Se eu tiver uma de 140, eu vou ter uma deformação previsível de tanto. Assim como toda essa etapa aqui do gráfico da tensão de deformação, ela é previsível, porque ela tem um comportamento proporcional. Depois do limite de escoamento, aí tu vai começar a ter as deformações e alterações da matriz de rigidez, entre outras coisas que vão alterar o comportamento entre tensão e deformação. Então, aqui, acho que a gente pode começar já. Tem alguém que ainda está fazendo o procedimento ali de entrar no VDI, ou sei lá, ou baixar as montagens. Beleza. Então, assim, abram a montagem, né? Escolham aqui a opção Simulation. Quem não tiver habilitado na barra aqui, vem em suplementos e clica em Simulation, só de Word Simulation. Em seguida vai aparecer o ícone Simulation para tu poder criar a tua simulação. Tá? A partir daí, tu clica nessa setinha aqui e vai em novo estudo. Então aqui eu tenho os tipos de estudo que eu quero fazer. Hoje a gente vai fazer uma análise linear, estática, onde não tem variação de carga, não tem, é tudo constante. Bom, aqui eu tenho 3 peças, tá? Essa é uma peça, essa é outra, e a parede eu criei como se fosse uma peça. Primeira coisa, sempre que tu tiver uma montagem, tu vai ter esse contatos de componente, ele vai vir padrão como contato global unido. O que é o unido? A gente vai ver em seguida, mas basicamente ele considera como se as peças estivessem coladas ou soldadas. Então, como a gente vai definir as nossas condições, então aqui a gente pode clicar com o direito e excluir esse cara. Tá? Então, a gente vai abrir essa árvore aqui de contato de componentes, clico com o direito e exclui esse cara. Abrindo a árvore de peças aqui, nesse caso aqui eu já defini, provavelmente vocês vão ver ali que já está definido o material. Porém, caso se não tivesse sido definido ainda,
tu clicaria no direito aqui e aplicar editar material. Então, tu vai ter aqui toda a biblioteca pronta já do Solid, te dando as propriedades que tu precisa. Para fazer um ensaio linear, as propriedades mínimas que tu tem que ter ali para conseguir fazer uma simulação linear, tu precisa do Poisson, o modo de Young, ou modo de elasticidade, a densidade e o limite de escoamento. Então, vamos dizer que aqui, se tu escolher o material, tu já vai ter, ele vai te dar já da biblioteca dele os valores, né? Se tu quiser, sei lá, tu está usando um aço que ele é muito similar ao 1020, mas ele não é o 1020. Então, tu pode, não sei se quem estava na última aula, a gente criou uma pasta aqui, ó, em materiais personalizados. Então, clicando com direito aqui, tu pode criar uma biblioteca nova, né? Não, uma categoria. Então, vamos criar aqui com vocês, eu vou botar, eu já tenho material do curso, então vou botar teste. Tá? Então, uma nova categoria. Então, se eu tiver um aço parecido com o 1020, eu pego aqui um aço que se assemelha, claro que no caso de usar um aço, eu pego um que se assemelha ao que eu estou querendo, vocês podem escolher qualquer um aqui, eu vou clicar com o direito e vou botar copiar, para eu ter uma referência, né, para não ter que começar do zero um material. Então, tu vai clicar com o direito na pasta que a gente criou aqui e vai colar. Notem que esses caras aqui a gente não consegue alterar, né? Porque eles são definidos da biblioteca. Então, por isso que é bom criar o teu próprio material. Em termos de material, tu vai ver que tu tem algumas propriedades aqui. Isotrópico, linear e ortotrópico. Como a gente tinha falado na semana passada, o material isotrópico ele vai ter o mesmo comportamento em todas as direções. Imaginando um material que seria um ortotrópico, que daí não teria o mesmo comportamento ao ser exercida uma força em diferentes direções. Um cara que não é isotrópico é a madeira, que eu lembro que eu mostrei uma foto, como ela é feita, a madeira ela se desenvolve vamos dizer, em placas, né? É como se fosse sei lá, uma impressão, ela vai ampliando essas camadas, né? Então, se ela for tracionada no sentido das camadas, eu vou ter um comportamento. E se eu for tracionar elas ou exercer um esforço em função da normal, do plano das camadas, eu vou ter outro comportamento. Nesse caso, se é um aço, vai ser isotrópico. Outra coisa, aqui as unidades que eu quero usar, vai ser as unidades que eu me sentir mais confortável. Tem a parte de critérios, né? Tu tem dois critérios aqui, critérios de falha, né? Que tu usa para materiais dúteis. E tu tem dois critérios aqui que tu usa para materiais frágeis. Se a gente pegar aqui o próprio aço 1020, deixa eu abrir de novo aqui. Search Materials, pá. Ele determina o critério de falha por tensão de von Mises, que é um critério que se baseia na máxima energia de deformação até ele determina o limite de escoamento baseado na máxima energia de deformação. Isso para o material dútil. Já se a gente pegar aqui deixa eu ver aqui, outros materiais não metais. Se eu pegar um material frágil, como vidro, por exemplo, eu já vou usar tensão de Mohr-Coulomb, que é uma teoria de falha para materiais frágeis. Então, cada material, dependendo do teu material, tu vai definir qual critério de falha tu vai usar para esse material. Tem umas imagens aqui
Por exemplo, num estado plano de tensões, aqui esse cara aqui, que está aqui por fora, essa elipse aqui, seria o limite de tensão de escoamento para von Mises. Já para Tresca, von Mises é baseado na energia máxima de distorção. Já a Tresca é baseado na tensão máxima de cisalhamento. Mas ambos são para materiais dúteis. Tresca, então, assim, analisando aqui, se o nosso material, ele baseado em von Mises, por exemplo, se ele ficar dentro da elipse, ele está seguro, tá? Se for baseado no critério de falha de Tresca e ele extrapolar essa área aqui, ele não está seguro, ele está seguro só dentro dessa área. Então, vocês percebem que o critério de Tresca, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais rigoroso, ele não tem essa extrapolação aqui para confirmar que o material, se ele é seguro ou não. Já aqui para o material dútil, tu tem um material, esse estado plano aqui, ele mostra que tu tem uma resistência maior, aqui, por exemplo, menor para tração e uma maior para compressão. Então, é um material que tem comportamento diferente dependendo do esforço que ele está sofrendo. Aqui tem justamente o que eu te falei, o que eu falei antes, que a energia de formação seria justamente essa área, né, é metade dessa área aqui. Então, seria essa área dividido por 2. Essa é a nossa energia de formação baseada no critério de von Mises. Ok, então, acho que é esse aqui que eu tinha selecionado. Como ele é um material dútil, a gente vai usar von Mises, que é o mais usado para simulações e na parte de CAI. Tá, bom, então a gente já tem o nosso material aqui. Vou deixar 1020 para ficar igual como a gente estava antes. Provavelmente o de vocês está assim, porque eu deixei 1020. Então, beleza. Então, vamos começar a trabalhar com esse cara. A parte de conexões, a gente vai estipular os conjuntos de contato, que seriam as áreas onde essas peças estão se conectando. E para fazer isso, vocês... Deixa eu voltar aqui, caso o pessoal não viu. Conexões, clica com o direito, conjunto de contato. Aqui, tu pode selecionar manualmente ou fazer com que o software busque para ti. Então, aqui nesse caso, como o nosso contato está escondido aqui atrás da parede, entre aspas, a gente coloca aqui, localiza contatos, conjuntos de contatos automaticamente. Faces em contato, e a gente vai clicar aqui e vai escolher quais são os corpos que ele deve procurar os contatos. Então, vou selecionar a parede e a chapa, e vou vir aqui embaixo e vou clicar aqui, ó, localizar conjuntos de contatos. Então, ele achou aqui o nosso contato, eu só vim aqui no mais e clico para adicionar esse cara. Então, aqui ele já criou um conjunto de contatos. Só que a gente tem mais, né? A gente tem esse contato com esse cara, então é o mesmo procedimento. Clica ali, conjunto de contato. Localiza automaticamente. Vem aqui, escolhe quais são as duas peças que a gente quer criar o conjunto e bota para localizar. Aqui ele achou duas coisas, porque ele tem 2 contatos aqui, na verdade. Como essa área aqui, ela tá dividida, ela foi criada uma área uma linha de... Como é que é o nome? É linha de divisão, se eu não me engano. Para que a gente cria isso? Às vezes, tu quer aplicar uma força, por exemplo, eu quero aplicar uma força específica nessa área aqui, nessa chapa. E daí tu clica aqui, ele pega toda a área. Essas linhas de divisão servem justamente para tu poder criar um esboço e aplicar a força só onde é que tu quiser.
Então, aqui, eu criei essa linha de divisão, por isso que ele está dando 2 áreas. Então, a gente vai pegar essa aqui de baixo, ó, que ele está pegando a de trás. Aqui nos interessa é aqui, porque a gente vai tracionar para cá. Então, seleciono aqui essa de baixo, aqui, conjunto de contato 3, e adiciono. Certo? Então, a gente vai ter esses 2 conjuntos aqui de contato, ali no olhar e na parede. E também a gente vai clicar ali em conexões e vai criar um contato de componente. Para que serve isso? É justamente o que veio padrão ali unido para nós quando a gente começou ali. O que é sem penetração, unido e permitir penetração? Sem penetração, os corpos eles vão encostar uns nos outros, tá? Porém, eles não vão atravessar um outro, então eles vão se restringir entre eles. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui sem penetração a face oposta dessa chapa com essa parede, ela está solta. Se eu tracionar aqui, ela vai vir, né, sem resistência. Unido, eu já tenho uma união colada ou soldada e ela vai restringir esse movimento. Tá? O que a gente vai usar aqui, para ficar mais real, é sem penetração. Tá? Então, aqui a gente vai escolher os componentes. Tá? Vamos escolher aqui a parede e a chapa, e o mancalzinho ali, e vamos dar OK. E a gente também vai dizer que tem um contato de componente entre esse olhar, o mancalzinho aqui, e o olhar. E a gente vai dizer também que é sem penetração. Certo? Então, a gente já tem aqui os nossos conjuntos de contato e os contatos de componente. Tá. Como eu tinha falado antes, a gente não precisa desenhar, por exemplo, os parafusos de fixação aqui e ter um trabalho aqui a mais. E também colocando lembrando que tudo isso aqui está construído como se fosse um sólido, então tu tem uma demanda para processar isso aí. Se eu criar 4 parafusos aqui, 4 porcas, eu vou ter que ter malha nesses caras, eu vou gerar um processamento desnecessário, vamos dizer assim. Então, para isso, tu pode criar parafusos virtuais. Tá? Então, vou voltar aqui, caso alguém não viu. Em conexões, clico direito, parafuso. Tá? Então, aqui tu tem, na verdade, 5 opções, né? Sendo esses 2 aqui, esse escariado e esse normal. Esses 2 aqui, eles têm uma porca atrás, que vai gerar a força, né? Que vai gerar a pressão ali, a compressão na chapa. E aqui tu teria 2 parafusos roscados, um escariado e um normal. E esse aqui é um recurso que é para excluir essa parede. Tu consegue simular como se fosse um parafuso de fundação e tu não precisa dessa parede, mas eu preferi mostrar primeiro com parede e depois a gente vai simular uma parede virtual, tá? Então aqui, no começo aqui a gente vai usar então esse cara aqui que é o padrão sem rosca, que vai ser usando uma porca, né? Como é que faz? Aqui, esse cara aqui vai representar a parte superior do parafuso, onde vai ficar a cabeça do parafuso, tá? Girando aqui, essa caixinha aqui de baixo, vai definir aonde vai ir a porca, certo? Aqui tu tem o dimensionamento da cabeça do parafuso e aqui o diâmetro do parafuso, certo? Aqui tu poderia personalizar o material, o teu parafuso, né? Incluir o modo de elasticidade, enfim, todas as propriedades que tu quiser. Ou selecionar um aqui que já vem da biblioteca pronto, né? Nesse caso aqui, para nós, por padrão, na verdade, ele pega esse cara aqui, liga de aço. É um aço bem resistente, tem, acho que, se eu não me engano, é 700, ó,
Deixa eu ver aqui. 600 megapascal de limite de escoamento. Então, a gente vai usar esse cara aqui, com certeza. Digamos que tudo depende também do que tu quer avaliar. No caso ali, a gente quer avaliar a estrutura do mancal com o olhar. Então, não é o caso, a gente não está interessado no parafuso, e sim naquele, no nosso objeto ali na frente. A questão de pré-carga aqui do parafuso, pode dar um torque, né, inserir esse valor em torque, e depois ele converte para uma carga axial, ou tu coloca direto a carga axial. Nesse caso, imaginando que a gente vai aplicar aqui, talvez, uns 16 mil newtons, então, uma fórmula prática e rápida seria dividir esses 16 mil newtons em 4 e aplicar, então, 4 mil newtons de pré-torque em cada parafuso. Então, pode fazer isso, aplicar os 4 mil newtons de pré-carga. E aqui em cima, para a gente não ficar entrando toda vez e criar já direto um grupo com esses 4 parafusos que vão vão fixar essa peça, tu pode clicar aqui, ó, em manter visível, tá? Manter visível, o que ele vai fazer? Ele vai manter as nossas configurações. Então, quando eu der o OK aqui, ele só vai me pedir para eu colocar os novos furos. Então, eu vou vir aqui, a parte da frente, aqui a caixinha de baixo, tu vai dizer a parte de trás, vai dar um OK, ele já limpa, vai vir no outro e vai fazer isso para os 4 furos. Fez, dá OK, ele já está gravando o que a gente fez na primeira, então não preciso conferir. Cabeça parafuso e a porca. Deu OK, fiz os 4, posso fechar aqui. Então, em vez de eu desenhar e montar os parafusos, eu inseri um recurso virtual que vai simular como se tivesse o parafuso aí. Só para que eu lembro que na última aula até eu estava com a dúvida em relação a aquela caixa aqui na direita aqui que ficava atrapalhando, que provavelmente vocês devem ter aí, vocês devem estar indignados e já irritado com ela. Para eliminar essa barra aqui e não ter que toda hora ficar puxando para o lado, cliquem aí, ó, Ctrl F1. É para ter sumido, pelo menos para mim, sumiu. E é uma mão na roda. Bom, agora, a questão de restrições aqui, o que a gente vai restringir vai ser a face oposta aqui da parede. Então, dá para clicar com o direito aqui, e a gente vai restringir totalmente essa face, tá? Então, geometria fixa, pode restringir, clica aqui em qualquer local da face oposta da parede. Certo? Bueno. Questão de cargas. Então, aqui, se vocês olharem lá no... Se vocês clicar com o direito aqui e abrir a peça, não precisam fazer, tá? Eu só estou fazendo para mostrar. Aqui é a linha de divisão que eu falei, tá? Só para vocês entenderem o que era. O que é? Tu cria um plano e o recurso vai fazer com que, independente que se é um corpo circular ou plano, ele vai envolver esse cara que tu colocou aqui com um esboço semelhante ao que tu colocou aqui. Como eu disse, para que serve isso? Bom, se não tivesse essa linha de divisão aqui e eu aplicasse uma carga, isso aqui ia ser contínuo, né? Não ia ter uma região diferente. Então, ele ia aplicar em toda essa carga aqui.
provavelmente seria errado, porque isso aqui provavelmente vai ter um gancho engatando aqui, então a área onde vai aplicar a força é só isso aqui, ela não se estende em todo essa lateral. E mesma coisa aqui no mancal, eu criei essa linha de visão justamente para ficar mais coerente com a realidade, que o mancal tem essa espessura aqui e a placa lá tem essa espessura aqui, então a força só vai ficar restringindo nesse espaço aqui. Só para vocês entenderem para que serve e como é útil, né? Caso alguém saiu ali e foi aqui para o modelo, é só clicar na barra de análise estática. Então, clicando aqui em cargas externas, a gente pode escolher uma força e aqui, aqui o exemplo que eu acabei de dar. Se eu quisesse aplicar uma força num local específico dessa chapa, eu teria que criar um esboço de divisão. Isso tu pode fazer aqui dentro, mas não funciona muito, mas é aqui nesse campo aqui de divisão, eu prefiro fazer na peça e depois eu vim aqui aplicar a carga, que eu acho meio bugado. Então, eu prefiro primeiro fazer na peça do que fazer usando aqui esse recurso. Então, olhem que se eu não tiver uma divisão, ele vai pegar em toda a área. Como a gente já tem a divisão ali, a gente vai selecionar só esses dois caras aqui, certo? Por padrão, ele vai gerar uma força de compressão na área que a gente selecionou, só que não é isso que a gente quer. Então, se caso fosse, poderia inverter a direção dela aqui, tá? Mas não é o nosso caso, então a gente vai escolher a opção aqui, ó, direção selecionada. O que ela faz? Ela te pede uma referência, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser essa face, ou a face que te for melhor. E, por exemplo, vamos escolher essa face aqui, tá? Escolhendo essa face, tu vai descer aqui embaixo e tu vai ter as tuas opções aqui. Então, tu tem ao longo dessa face, no sentido da direita, no sentido né, para cima aqui, ou normal ao plano, que seria basicamente o que a gente quer. Então, olha ali que ele ignora essa superfície e ele pega por referência a superfície que tu selecionou aqui. Então, é isso que a gente quer, né? Então, dá para botar aqui os 16 mil newtons, que a gente estipulou que seria, mais ou menos, né? E tem que ter muito cuidado. Aqui a gente tem aqui, ó, a gente tem dois itens, duas faces selecionadas. Se eu deixar marcado aqui por item, ele vai botar 30, ele vai usar 32. Então tem que marcar aqui total. Então isso é bem importante porque pode bugar, vai ser uma força que vai gerar um deslocamento excessivo, ou vai desestabilizar o modelo, ou vai, enfim, pode bugar toda a simulação. Então a gente vai marcar aqui 16 mil, ou tu bota 8 mil e deixa por item, ou tu bota 16 mil total, tá? Então tá aqui a nossa carga. Certo? Aqui na questão do solver, né? Tu tem essas quatro opções aqui. Como eu disse, pelo menos o meu computador aqui roda tranquilo, apesar de ele usar um pouco mais de memória RAM, mas ele é bem robusto e resolve bem os problemas. Então, eu sempre escolho, caso alguém não viu onde eu cliquei aqui, deixa eu voltar, é aqui em cima na análise estática. Tu vem em propriedades, tá? Aí tu escolhe aqui o Solver Direct Sparse. Grande deslocamento, geralmente, isso serve para análise não linear. No nosso caso aqui, como a análise linear, a princípio a gente não vai ter deformações. No máximo, considerando uma análise linear, tu vai chegar no limite de escoamento e tu vai ter 0,02% de deformação. Como mostrava ali na figura antes aqui. Né? Tu vai chegar no limite de escoamento e vai voltar. Tu vai ter aqui uma deformação elástica, então ele vai voltar
se chegar até o limite de escoamento, vai ter uma deformação de 0,002%, que seria 0,2%. 0,2, aqui é adimensional, mas seria 0,2%. Então, aqui teria outras opções que tu poderia usar nesse caso. Melhorar a precisão para a superfície em contato sem penetração, só que isso torna a análise mais lenta, então eu não vou marcar. E era isso, é só trocar aqui aqui são opções para outros estudos, né? Por exemplo, a parte térmica. Então a gente só vai, quem quiser deixar aqui o que vem padrão pode deixar. Eu prefiro usar esse. E agora, a princípio, a gente já tem a nossa restrição, né? Ela está totalmente engastada à face oposta aqui da parede. A gente tem os nossos contatos aqui para o parafuso, as cargas. Então, o que falta agora é gerar uma malha. Questão de malha, a gente vai ter uma aula mais para frente focada só em malha, mas já dá para a gente só ver as diferenças aqui em relação a malha padrão, malha com base em curvatura e malha mesclada com base em curvatura. Eu vou deixar no padrão aqui, tá? No médio, não vou botar nem fino nem grossa, só para a gente olhar. Tomara que não trave. Só para a gente ver como é que fica essa malha padrão com o refinamento médio. Quem já chegou até aqui é bom gravar, porque, né, vai saber. Quando vê, dá um bug aí, trava tudo e a gente tem que começar do zero. Então, essa malha aqui, ele fez uma malha padrão com refinamento médio. Só que aqui na parte onde ele tem a curvatura, fica meio bizarro, assim. Ele pega aqui é um trecho reto, ele faz um jeito, aqui tem a curvatura, aqui é reto, ele faz um jeito. Então, tem uma variação aí no padrão da malha. Se a gente usar com base em curvatura, já vai ficar diferente. Já fica uma malha mais homogênea na parte onde eu tenho um corpo circular, né? Baseado em curvatura. Aqui, porém, tu tem nas partes onde supostamente não é curvo, tu tem uma malha bem grosseira. Isso a gente pode fazer um refino da malha, que nem eu disse, a gente vai ver mais para frente quando a gente abordar tiver uma aula só de malha. E também tu pode usar mesclada com base em curvatura. Aqui eu acho que é a mais, eu considero que fica mais padrão, né? Fica tanto para as partes onde não são curvas quanto para as partes onde tem um padrão geométrico curvo. Então pode usar essa, a princípio vai atender. E se a gente não esqueceu nada, só clicar aqui em análise estática e botar para executar. Aqui tu consegue ver o que está acontecendo. Aqui seria o que está processando, o que ele está processando no momento, e aqui é o processamento geral. Para mim rodou. Alguém mais conseguiu rodar aí? Tá carregando aí. Tá, dá uma segurada então. Tu usou o Direct Sparse também? Sim, fez tudo igual. Tá, a princípio é para rodar então. Acho que eu só vou pausar a gravação, daí quando todo mundo estiver pronto a gente volta. Tá, só passar aqui na lista, a gente gravar aqui quem que tá hoje. Certo. Tu disse o conjunto de contato
que tu tá com dúvida? Isso aí, qual é? Qual dos dois? Ah, tu não fez, é isso? Eu não fiz, pois Tá. é. O resto eu fiz porque eu sei mais ou menos, nessa parte eu não tô ligado. Tá, tu não fez o componente, o contato e componente também não fez. Não, também não. Esses 4 aí, no caso, não. Tá. Então tá. Basicamente assim, ó, tu vai clicar no caso aqui para ti vai estar aqui em conexões e tu vai selecionar conjunto de contato. Aí tu pode fazer isso, cara, selecionando as faces manualmente. Só que, como eu disse, por exemplo, esse cara aqui, ele tá encostado na parede aqui, vai ficar ruim. Tu teria que desmontar ele, né, desencaixar ali, suprimir um contato e depois, enfim, é uma mão. Então, tu coloca aqui, localiza conjuntos de contato automaticamente. Uhum. Aí ele vai escolher faces em contato e aqui nos componentes tu vai selecionar os 2 componentes que tu quer. Deixa eu abrir o meu, que daí já está pronto ali, ó, só para não fazer, eu botar uma coisa por cima da outra. Deixa eu editar esse aqui que ele é mais chatinho. Mas então aqui, ó, por exemplo, ele tá tendo um contato sem penetração. Aqui já veio pronto, cara. Tá? Automaticamente. Tu vai, seleciona, pode ser essa e essa, tá? Botou automático, faces, esse e esse, e tu vem aqui, ó, localizar conjuntos e contatos. Aí ele vai procurar para ti quem está em contato e vai te dar umas opções aqui. Só que ele vai te dar 2 opções nesse caso, Sim. porque eu tenho uma superfície com a divisão aqui. Dá uma olhada, se não me engano, é a 3, o contato 3 que tu vai escolher, que é o que fica aqui, ó. É o lado E tu vai ter o contato força. mesmo. Isso, Beleza. E o outro conjunto de contato, cara, é entre a placa e a parede. Tá. Dá pra fazer o mesmo esquema, no Mesmo caso, eu acho. mesmo esquema. Clica ali, conjunto de contato, localizar automático, aí clica na caixinha lá para escolher as peças, seleciona as duas e localizar. Tá. Ô, Jardel, aqui deu um erro para mim. O Qual equilíbrio não foi atingido. Equilíbrio não atingido. Tá. A questão de fixação aqui, tu usou essa face toda aqui? Sim. Tá. Vou conferir aqui. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer mais uma garantia de que vai ficar estável. Uma coisa também que é bom a gente fazer nesse caso, por exemplo, como não é a nossa preocupação a parede em si, a gente pode clicar com o direito aqui, ó, em cima da parede e botar aqui, ó, tornar rígido, porque a gente não quer saber da deformação da parede, né? A parede, ela pouco importa para nós, o nosso interesse é nesse cara aqui. Então, tu vem aqui na peça 3, clica o direito, tornar rígido. Talvez isso já resolva, mas vamos colocar mais uma restrição aqui, aproveitando a questão da restrição, e clica com direito aqui em acessórios e fixação, e coloca aqui, ó, rolagem e deslizamento. Tá? Aqui, tu pode vir e pode ser, tu seleciona essa face aqui interna, vem bem perto aqui, e seleciona essa face interna aqui, ó. Aí tu coloca aqui, ó, avançados, e aqui ele vai te pedir uma referência, né, em relação a quem tu quer restringir, pode ser essa parede aqui, ó. E tu vai dizer que, em relação a essa parede, tu vai colocar que é normal ao plano, ou seja, tu vai ter uma translação 0 em relação a esse plano. Então, provavelmente, o problema de estabilidade ali do modelo tende a ser resolvido. Então, tu selecionou a face, escolhe uma face que tu quer referenciar, como a partir do que tu vai ter uma translação, escolhe aqui normal ao plano e bota 0. Que é, ou seja, tu não vai ter uma translação desse cara nesse sentido. Aí pode dar OK. Aqui, como a gente tornou rígido a parede ali,
tem que criar a malha de novo. Sempre que tu fizer uma alteração, tanto de contato, ou tornar alguma coisa rígida, ou alterar alguma coisa nesse sentido, tu tem que gerar a malha de novo. Então, pode vir criar malha, e pode usar a malha em curvatura, pode redefinir, ele vai para padrão aqui, e dar um OK. Conseguiu fazer esse esquema aqui da restrição? Essa restrição eu não peguei bem a da... Tá, então vou voltar aqui. É onde em conexão? Acessórios de fixação. Clico direito, bota aqui rolagem e deslizamento. Tá? Vou abrir aqui, ó. Aí o que tu vai fazer, cara? Tu vai selecionar a face, seleciona aqui a parte interna aqui eu deixei uma bordinha aqui justamente para a gente ter esse acesso. Então tu pode selecionar essa parte interna aqui do olhar aqui mesmo. E tu vai selecionar uma face aqui, ó, clica nessa caixinha e seleciona essa face lateral do mancal aqui, da chapa. Deu certo isso? Para mim não tá aparecendo tantas opções assim. É porque tu tem que clicar em avançado. Tem aqui, ó. Tá no... Tem uma setinha embaixo do padrão avançado aqui. Vê se abriu aí. Tô fazendo aqui. Tá. Daí tu clica nessa azul, seleciona a face, no caso essa. Aham. Já fiz. Aí seleciona aqui a referência que tu vai ter em relação ao que tu quer impedir a translação, né? Quer restringir a translação. Aí tu seleciona essa face aqui. Daí boto na normal plano. Na normal plano, deixa em 0. Zero, tá, beleza. A princípio, cara, é para solucionar isso aí. A não ser que tenha alguma coisa que a gente não viu ali ou que tu fez diferente, não sei. Mas a princípio é para dar. Então, fazendo isso aí, pode atualizar aqui os componentes. Eu tenho o costume de fazer isso. E bota para rodar. Para mim foi aqui. Agora foi. Tá, então era isso. Que pode ser que ele tracionou aqui e se perdeu, né? Como ele não estava restrito nesse sentido, pode ser que ele deu uma bloqueada aí. Bom, provavelmente todo mundo conseguiu, então. Então, aqui a gente vê que como está rígido, ele não teve não analisou as tensões desse cara aqui. Primeira coisa, vamos deixar mais entendível essa interface aqui, né? Então, dá para clicar com o direito aqui em tensão, editar definição. Ali tá a nossa unidade está Newton metro quadrado e ele está usando a notação científica. Para ficar mais fácil, como a gente já está mais acostumado com a questão de megapascal e tal, dá para botar aqui Newton milímetro, que vai ser Pascal. A questão, milímetro quadrado, a questão aqui da forma deformada. Como essa tensão que a gente aplicou aqui, ele está em escala de distorção 1, ou seja, escala real. Se a gente quiser ver o que aconteceu de fato, tu vem aqui, ó, pode botar automática, nesse caso que tem 264 vezes, né, a deformação, ou definir a tua escala aqui. Então, definido pelo usuário, tu pode botar aqui, sei lá, vamos botar 200, só para a questão de teste. Opções de diagrama, tu pode colocar uma anotação máxima e mínima de tensões aqui, né, que ele está dando ali bem na junção ali com o bancal. Isso pode ser real ou pode ser uma singularidade. Se a gente vai ter uma aula também que a gente vai analisar quando é uma singularidade e quando é uma tensão
verdadeira, né? E o mínimo ele também te dá aqui, ele está achando aqui no pé da parede rígida. Então, essas opções tu pode mostrar ou esconder aqui. Questão como ele está apresentando aqui, dá para botar flutuante, que fica mais amigável para a gente, né? E dá para tirar as casas decimais e deixar sem vírgula, tá? Então, aqui, se tu der um OK, já vai mudar bastante, né? A gente já deformou, a gente tem uma escala de distorção aqui de 200 vezes a real, já dá para ver uma distorçãozinha ali. E aqui a gente já tem megapascal, né? Que fica bem mais fácil de entender. O limite de escoamento para essa chapa aqui de 1020, ela é 351, então, supostamente, a gente está dentro do admissível. Dá para a gente ver isso com a plotagem do fator de segurança. Deixa eu voltar aqui. Vem aqui em resultados, clica com o direito, e vem aqui em plotagem fator de segurança. Tá? Aqui tu escolhe o que tu vai querer mostrar. No caso, a gente quer tensão de von Mises. O que acontece? O que ele vai fazer, né? Na verdade, é uma conta que a gente pode fazer na mão também. Mas se tu quer visualizar, fica mais... tu pode botar isso no relatório, coisa. Mas, basicamente, tu vai ter a tensão de escoamento da peça, dessas peças aqui, dividido pela tensão que tu achou. Ele tem que, no mínimo, ficar em 1. E tu define um fator de segurança limite, no caso, superior, né? Para a gente não superdimensionar, pode deixar em 3 aqui. Na outra aba aqui, o que a gente está envolvendo, nesse caso aqui, é só o ACE 1020, que é o nosso interesse, que é a nossa peça, né? Então, pode deixar só trocar a unidade aqui para megapascal, deixar limite de escoamento mesmo. Como a análise linear é aqui e um material dútil, a gente está interessado mesmo no limite de escoamento. E a distribuição do fator de segurança, ele vai distribuir em toda a peça o fator de segurança que a gente definiu. Então, aqui está em 1, a gente vai botar, sei lá, 2, e vai dar um OK. Então, a gente vai ver aqui que o nosso fator de segurança mínimo, no caso, né, ou seja, muito próximo do escoamento, está ali justamente naquele cara ali que a gente viu antes, aquela tensão máxima ali que foi ali na junção com o mancal, e ainda assim ele está, mesmo sendo uma singularidade ou não, a gente garantiria que, claro, não no fator de segurança, aqui ele está dando vermelho porque ele está abaixo do fator de segurança 2 que a gente queria, né? Então, nesse caso, no fator de segurança 2, ele não passaria. Mas, considerando o fator de segurança 1, ou seja, o fator de segurança 1 é tipo assim, o cara confia, o cara é corajoso. Então, estaria dentro. Mas, claro que todo mundo vai usar o coeficiente de cagaço, que chama. No mínimo 2 aí. E o 3, que é o fator 3, é todo o resto da estrutura. Então, tu consegue ver o fator de segurança em cada ponto. Ó. Se eu clicar, peraí, deixa eu voltar. Se eu clicar aqui em cima e usar uma sonda, eu posso clicar aqui nesse cara aqui, que é o mínimo, né, ele vai te dar o nó e o fator de segurança naquele ponto. Aqui vai te dar esse ponto. Enfim, tu pode colocar várias sondas. E tu pode salvar essas sondas para o uso posterior e até mesmo tu salvar elas para... Se botar salvar aqui,
tu vai gerar um arquivo CSV que tu pode abrir no Excel. Então, se for o caso, né, tu pode fazer isso, certo? Então, essa peça aqui, do jeito que a gente fez aqui, ela estaria muito próximo do escoamento. Ainda assim, supostamente ela resiste, né? Confiando na simulação, confiando em tudo, ela resiste, mas muito próximo da tensão de escoamento. Aqui em tensão ainda, quando tu clica em cima 2 vezes em cima do deslocamento, ele vai mostrar o deslocamento. Clicou 2 vezes deformação e mostra a deformação, fator de segurança. Então, para voltar para a tensão, dá um duplo clique lá. Aqui tu altera de deformado para não deformado, resultado deformado. Dá para aumentar mais aqui a deformação, só para... Vamos deixar aqui para aumentar bastante aqui na deformação mesmo. Então, aqui a gente vai ter os deslocamentos, né? Aqui está em escala de distorção 1, ou seja, escala real, né? Aos nossos olhos aqui é invisível, que é 0,1, né? 1/10 de milímetro. Então, dá para alterar aqui, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali para tensão. A gente pode vir aqui, clicar com o direito, animar depois. Clicar com o direito e vir editar definição. E a gente pode fazer a mesma coisa, porém aqui a gente pode aumentar se a gente quiser. Vamos colocar aqui, sei lá, 300, aqui 200, ou 350. Tá? Aqui ele está em milímetro, e o que ele está mostrando é um deslocamento resultante. Tu pode filtrar, ou tu pode plotar o deslocamento em tal sentido. Por exemplo, aqui o nosso deslocamento total, basicamente, foi em Z. Então, plotando em Z, a princípio não é para mudar esse valor. Ou se mudar, é muito pouco. Tá? Então, clicando aqui, ele manteve ali. Por quê? Porque a gente só teve o deslocamento em Z. Tá? Se a gente plotar ele em X, por exemplo, a gente vai ter um deslocamento mínimo, porém aqui ele cita um deslocamento de 0,017 milímetros, mas é resultado aqui do deslocamento em si aqui. Nesse caso aqui, o que interessa para nós é justamente o deslocamento resultante, já está em milímetro. Aqui em configurações eu não mostrei antes a questão da demarcação aqui, questão das cores, ou o tipo de... Como é que eu posso dizer? O diagrama, né, que está aparecendo para nós. Aqui na contínua ele é mais suave, e na discreta ele é uma coisa mais... eu prefiro discreta, particularmente. Ele te mostra melhor as regiões. Então, tu pode alterar isso aqui em configurações. Então, é nessas abas aqui que tu ajusta essa parte de... e tem aqui a forma como é a anotação, né? Que seria em opções de diagrama. Tu vem aqui, troca para flutuante. E como nesse caso é muito pequeno o valor, tu pode botar até mais casa decimal. No caso aqui, podemos botar 6. Que nesse caso vai importar, né? Como é muito pequeno. Se eu botasse 1, aqui ele ia arredondar esses caras aqui que estão acima de 5, tudo para 1. Aí ficaria ruim de enxergar, né? Questão de deformação. Também a gente pode vir aqui e alterar. Vou botar mais ainda, vou botar aqui 400, a escala. Tu pode também ver a deformação, o cisalhamento nas direções. No caso aqui a gente tem uma força axial, um sentido só de tração. Então o que interessa para nós seria mesmo a deformação em Z.
ou a deformação equivalente, que em von Mises, todos os resultados cisalhantes e de tração, todas as tensões, ele consegue te jogar num valor único. Processa e te joga o computador usa o método e te retorna um valor equivalente de todas essas tensões que realmente acontecem aqui. Aqui vou trocar para flutuante também, para ficar mais fácil. Também pode botar mais casas aqui. Então aqui dá para ver bem, né? Como seria essa deformação. No caso, se a gente tivesse colocado unido, seria bem diferente esse estudo aqui. Porque unido, ele ia unir, como aqui atrás a gente está sem uma união, né? A única união a gente tem aqui na frente. Então, aqui atrás a gente tem uma tensão basicamente nula, né? Porém, se a gente colocasse unido, tu distribuiria toda essa tensão que ocorreu aqui, tu distribuiria em toda essa parte aqui. Então, ia sofrer bem menos, ia aparecer uma tensão bem menor, uma deformação bem menor também, nesse trecho aqui. O que a gente viu ali? A deformação, né? Tu pode mostrar isso numa animação. Voltar aqui, clicando com... Tanto faz, tensão, deslocamento ou deformação. Clica com o direito, animar, e tu pode ajeitar aqui como tu quer. Por exemplo, vou pausar aqui e eu vou ajustar aqui que eu quero, sei lá, mais, botar, sei lá, 30 quadros. E numa velocidade mais lenta. Se eu botar aqui para gerar, ele vai te dar uma deformação mais, né, mais fracionada ali, que tu consegue ver melhor. Lembrando que está 400 vezes, né, a escala de geração está 400 vezes maior do que realmente é. Né? Aqui tu acelera. E tu pode salvar esse vídeo, a princípio deveria, selecionando aqui a pasta que tu quer, sei lá, área de trabalho, e eu marcando aqui em salvar, dando OK, ele vai salvar para ti. Tensão. Tem aqui um recurso aqui de visualização de resultado, que é o recorte ISO. O que ele faz? Ele te mostra a questão, por exemplo, que partes da minha peça aqui que eu tô com 140 megapascal. Ou aqui eu vou diminuindo a tensão e ele vai me dando aqui qual seção, qual ponto qual área que eu tenho a deformação conforme eu tenho uma tensão conforme eu escolho aqui. Então, pode ser útil, né? Tu quer, talvez, por exemplo, a gente vai botar aqui que a gente quer saber quem que tá dentro, sei lá, vamos botar amigos. Pode ser assim, então. Então, todas essas partes que apareceu aqui, elas suportam 25 megapascal de tensão. Então, se eu marcar aqui, eu posso deixar ela desse jeito e eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, incluir imagem no relatório. Então, se eu der o zoom aqui e pegar aqui a estrutura com a escala e eu der o incluir, eu posso escolher aqui vista atual e eu escolho aqui a seção do meu relatório que eu quero que essa imagem entra, né? Pode ser, sei lá,
lá a conclusão. Pode inserir uma legenda e tal, e quando eu der o OK aqui, ele vai gerar uma imagem, e quando tu gerar o relatório, vou salvar aqui antes que dê pau, e essa imagem que tu salvou vai para o teu relatório. Para eu sair desse modo de visualização, eu dou um duplo clique ali, volto no recorte ISO e desativo essa opção do recorte ISO. Eu volto para visualização de tensão normal. O que mais? A percepção de projeto é bem parecido com o que eu mostrei ali do ISO. Também pode ser usado para mostrar em questão de tensões, mas como eu tenho uma diferença muito grande de tensão nessas peças aqui, fica meio ruim de ver. Tu consegue ver também as forças que estão incidindo em cima dos teus parafusos, tá? Tu consegue fazer se, por exemplo, o nosso estudo não visava nada em relação ao parafuso, a gente estava interessado na peça. Porém, se tu quer dimensionar o parafuso, lá onde a gente criou eles, tu tem uma seção lá especial para tu gerar um estudo em cima do parafuso. Aí tu coloca ali, pega um catálogo e coloca as propriedades, né, do parafuso que tu quer usar e tudo, e tu consegue dimensionar ele. Aqui, tu consegue ver todas as informações, né, de cada um deles, escolher um aqui. Tu consegue ver a força de cisalhamento, a força axial, no caso, que a gente aplicou, momento e torque não teve. Pode salvar essas informações, pode listar todos, né, todos os rolamentos, não, todos os conectores, tá? E clicando aqui, tu vai salvar um arquivo CSV, que seria aquele do Excel. Deixa eu ver o que mais, se nesse exemplo aqui tinha mais alguma coisa. Aqui essa opção aqui, clicando em resultados, tu consegue salvar automaticamente todas as imagens para uma pasta, né? Salvar todas as plotagens como arquivo, clicando aqui em cima de resultados. Aí tu seleciona a pasta e dá um OK, ele vai salvar as imagens do estudo que a gente gerou. Deixa eu só ver pausar aqui. Pegar na pasta. Professor, onde é que essas aulas vão ficar pra gente querer assistir depois de novo? Cara, eu já gravei, por exemplo, a outra e larguei lá no Drive. Tá, do que o Carlos Alexandre nos mandou, eu imagino. No CAI, é ali que vocês pegaram as peças hoje. Vocês pegaram, né? Tu pegou, né? Sim, sim. É ali, só que daí, em vez dessa pasta aí, é aula 1. Tá. Não, cara, na verdade, o vídeo não tá naquela pasta, não. Mas eu vou subir no YouTube, tá? Não te preocupe. Tá, beleza. Tá, aqui podem abrir, então, o exemplo 2 aqui. Montagem chapas. Só um parecer aqui. Aquela simulação que a gente está fazendo, ela foi feita com componentes sólidos. Tu tem também, vou abrir aqui, por exemplo, componentes de chapa. Para a simulação, ela vai entender que a simulação vai ser feita em 2D. Um sólido é 3D, e quando eu uso uma viga, ela é uma simulação 1D.
imagine que vocês têm sei lá, um galpão enorme, assim, uns 100 metros de comprimento e várias treliças com vigas e etc e tal. Imaginem se eu fosse fazer uma simulação de todas aquelas vigas ali, tudo montadinho, certinho, e tudo fosse sólido. Eu teria que ter o supercomputador da NASA para rodar isso aí. Então, tu trata aquelas vigas como viga e ele vai simular usando apenas uma dimensão, porque o que interessa numa viga, a maior, digamos, o sólido, todas as 3 dimensões interessam. Quando é uma questão de uma chapa, 2 dimensões tu já consegue resolver, porque a área é bem maior que a espessura. E já uma viga, passando mais de 10 vezes do maior comprimento da seção da viga, tu já vai ter, aquele comprimento é o que mais interessa em relação à seção, porque tu vai ter uma fórmula ali de momento e modo da elasticidade daquele perfil, e o que interessa mesmo seria o comprimento. Então, é diferente tu simular um sólido, uma viga e uma chapa. Então, tem essas peculiaridades. Essa peça aqui, eu justamente fiz ela usando o recurso de chapa para a gente ver como é que isso funciona aqui na simulação. Esse exemplo aqui, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver, eu acho que... Tá. Vamos lá criar, então, todo mundo aberto a montagem, simulation, clico direito, novo estudo, uma análise estática. Então, de novo, o que ele vem padrão é o contato global. A gente exclui, porque a gente vai definir os contatos que a gente quer. Aqui na peça, provavelmente aí para vocês também já tem material, que eu apliquei o material lá em cima quando eu criei a chapa lá. Então já está definido. Então a gente passa aqui para as conexões. Então, conjunto de contato. A gente vai usar o mesmo recurso de localizar automaticamente. Então, faça em contato, localiza o conjunto automaticamente, clique em componentes e seleciona os seus componentes. Selecionou, pede para localizar. Localizou, adiciona. Tá? E aqui tu escolhe o tipo de contato que tu quer ter. Se tu quer sem penetração, que é aquilo que eu disse antes, ou seja, os corpos não vão entrar dentro um do outro, eles não vão se transpassar, vão respeitar a superfície um do outro, mas estão livres, eles podem, né, se afastar, enfim. Unido já não, unido ele simula que eles estivessem soldados. Né? Contato de componente aqui, então, também vai ser sem penetração. Então, seleciono os dois. Atrito em análise não linear, a gente desconsidera, porque a partir do momento que a gente tem algo que interfere, que não vai deixar a simulação linear, tu já está falando de uma simulação não linear. Né? A parte linear ela é toda constante, a matriz de rigidez não varia, né? Tá sempre igual, não tem variáveis que podem alterar o cálculo durante o incremento da força. Então, aqui também vai ser sem penetração. O que eu quero mostrar é mais essa parte da chapa, da simulação em chapa, que tu vai ver ali, aquela parte que eu falei antes, que para simular uma chapa tu considera 2 dimensões, a outra é basicamente só apenas um risco, né? Então dá para engastar aqui a parte inferior dela, seleciona ali a parte inferior dela só, tranquilo. Aqui essa opção seria só para
limitar o translado, né? Mas é mais garantido aqui por termos de estabilidade aqui da simulação a gente engastar toda ela embaixo. Questão de carga, aplicar uma carga tracionando essa chapa aqui para a gente ver na prática aqui o caso do unido e sem penetração. Então dá para a gente criar uma carga externa aqui de força. Nesse caso a gente pode aplicar em toda a superfície. Então selecionando aqui a superfície pode ser essa e só inverte a direção e sei lá, a gente bota aqui 50 kg a força, que dá uns 500 newton, arredondando. Então, aplicada a força aqui, vamos ver se já está eu acho que tem que trocar o solver, ó. Tem que trocar. Vou botar o direct sparse. Vou ignorar aqui a questão da precisão de cálculo, dos termos de sem penetração e tal. Vou dar um OK. E vou gerar uma malha. Aqui pode ser uma malha padrão. Questão aqui de grossa ou fina. Aqui pode ser uma malha mais fina. Reparem no que eu disse antes, né? O que interessa numa simulação de chapa é justamente a área, né? Em 2 dimensões. No caso aqui, x e z. Né? Tu tem uma espessura que basicamente é desconsiderável, né? Se tu criou uma chapa e tu quer fazer com que ela seja tratada como outro tipo de estudo, né? Tu quer trocar ela, em vez de chapa, tu quer fazer ela ser tratada como um sólido, tu clica em cima da peça e trata como um sólido, ou como viga, ou como massa remota. Particularmente, eu nunca usei massa remota. Então, só para a gente ver aqui acontecendo o caso das uniões aqui, questão sem penetração. Um detalhe. Aqui eu fiz a chapa para mostrar como a gente usou antes parafuso como recurso, agora a gente vai usar aqui solda de aresta. Então, o que vai estar unindo essas nossas 2 chapas não é o contato aqui de unido, e sim uma solda. Então, tu pode usar aqui filete ou ranhura. Nesse caso aqui, a gente vai usar um filete de um lado e aqui tu vai escolher as 2 faces que tu quer unir. Então, selecionando aqui, tu vai selecionar uma face e conjunto de face 2, tu vai selecionar essa aqui embaixo. Ele já criou aqui na aresta aqui o cordão. Questão aqui de eletrodo, tu tem o padrão europeu, onde tu pode usar aqui, por exemplo, padrão americano. Padrão americano, tu já tem o eletrodo aqui, tá? Nesse caso, a gente não está analisando a solda em si, a gente quer analisar o comportamento da estrutura. Então, a gente vai usar aqui, pegar o que veio aqui na nossa árvore aqui de montagem, justamente, claro que não é uma solda 1020, mas vamos usar 1020 em termos de demonstração. Aqui o fator de segurança da solda, né? Quanto tu quer que seja. Sei lá, a gente pode colocar 2. Aqui vai estar em polegada a questão do diâmetro da solda. Vou botar milímetro. E aqui a gente pode botar, sei lá, talvez 3 ou menos. E a princípio é isso aqui. Tá? Ficou ali a nossa solda. E a gente vem aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Eu não deixei fixado ali o recurso,
porque às vezes ele buga, quando tu deixa para fazer a solda, ele buga, quando tu quer fazer, repetir o processo. Então, refazer aqui a questão do conector de solda. Então, mesma jogada, um filete de um lado, vai pegar essas duas faces aqui, ele interpretou aqui a aresta interceptação, pode ser o padrão europeu esse, o fator de segurança acho que foi 2, que a gente botou lá, e 3 milímetros, se eu não me engano. Então, a gente está engaçado aqui, tem uma força puxando essa chapa e elas estão soldadas aqui nas laterais. Vamos ver se ela vai se comportar como a gente espera que se comporte. Pode clicar aqui e executar. A questão de trabalhar com viga ou chapa, ela é mais complexa no quesito de tu modelar teu, sei lá, imaginando aquela sistema de treliz que ele deu, que gerou deslocamentos excessivos. Pausar aqui caso demore para a gente resolver. Bom, o que eu mudei aqui para rodar foi que eu considerei o solver aqui como grande deslocamento, o que já é não é muito correto, mas para a gente ver aqui, vai funcionar. Então aqui eu vou, só para a gente ver o que aconteceu aqui, eu vou ampliar aqui o deslocamento. Vou botar uma escala bem maior, sei lá, 50. Então, mais um pouco. Ó, tu tem a deformação, ela tá baulando aqui um pouco porque tá soldado aqui, né? Então esse aqui meio que gera uma compressão e ela dá uma curvada, mas dá para ver que as chapas elas não estão unidas, né? Então agora a gente pode duplicar esse ensaio aqui e fazer a união, a questão, em vez de sem penetração, a gente faz unido, para ver o resultado. Então, clicando direito aqui, tu pode duplicar, pode colocar aqui unido, como nome, e aqui em conjunto de contato, a gente altera para... Vocês verificaram lá se está sem penetração tanto o conjunto de contato quanto o componente de contato? Ele vai pedir para refazer a malha. Está sem penetração, mas ele não conseguiu rodar a análise. Deu só erro no solver. Tá, e tu trocou o solver no início? Tu colocou aqui... Botei o outro. Solver Sparsky. Isso. Bah, eu nunca vi essa mensagem. Tira um print, cara, e me manda, e daí depois eu tento te mandar a resposta. Tento ver o que aconteceu e... aqui eu não sei se ele vai dar bug se eu deixar unido aqui e aqui sem penetração. Vamos rodar e ver o que acontece. Então eu troquei
né, desse cara aqui que estava sem penetração, que estava ele trabalha sem unir, ele só ficou unido, né, que eu coloquei a solda, já que a princípio é para esse cara aqui subir junto e a tensão vai dar bem menor, porque tem duas chapas para tracionar para cima, né? Já vou tocar, pode clicar em malha e execução, que ele já gera malha e executa. O meu tá demorando mais agora porque eu troquei lá para grandes deslocamentos dele, fica mais... Vamos ver aqui, questão de deslocamento. Ó, então ele já tracionou as duas juntas. Em questão de tensão, vamos fazer uma comparação aqui. Aqui vou botar comparar os resultados. Tá? Aí tu vem aqui todos, só para que caso alguém não tenha visto, comparar resultados. Abre atenção, comparar os resultados. E vem em todos os estudos nessa configuração. Aí tu vai ter os nossos dois estudos. A gente quer saber só, nesse momento aqui, né, a tensão gerada tracionando as duas ou tracionando só uma. E tem uma diferença de 30 mega nesse caso, né? Mas tem uma diferença. O bom era botar, vou botar aqui a questão, para sair é só clicar em sair da comparação. 120 a escala, vou aumentar um pouco. Aqui, 150. E aqui também, deslocamento, vou botar 150. Pode comparar esses caras aí como a gente fez antes. Botei tensão. Boca aberta. Um pouquinho. A gente quer deslocamento, não tensão. Aqui tu seleciona se tu quer tensão, deslocamento, deformação. Ó. Então aqui dá para ver bem o que acontece quando a gente usa o unido ou sol sem penetração. E isso influencia direto na... Como a gente botou uma carga pequena aqui, não mudou tanto, mas a gente botou, acho que foi 50 kg força, então é pouco, mas dependendo do caso pode mudar muito. Certo? E tem mais um caso que eu queria mostrar, que é o exemplo 3. Deixa eu fechar aqui. Então, peças, exemplo 3, montagem 3. Aqui eu fiz também duas chapas, tá? Uma montagem de duas chapas. E aqui eu vou mostrar aquele recurso que eu falei da parede virtual. Considerando que isso aqui seria uma mini estantezinha, assim, para largar alguma coisa aqui. E tu quisesse chumbar esse cara aqui, né? Eu sei que com essa espessura aqui e esse diâmetro tão grande assim em relação à espessura, ele vai dar uma mensagem depois que ele vai dizer assim, pode ser que os resultados de cisalhamento no parafuso pode estar errado devido porque imagina, é um parafusinho mínimo aqui, né, em relação ao diâmetro. Então, ou a gente pode diminuir esse diâmetro aqui,
Ou a gente simplesmente já sabe que esse furo vai ter Quem quiser diminuir o diâmetro aqui pode diminuir, sei lá, botar talvez 5 e dar um ok aqui, só vai ter o furo redimensionado. Ou simplesmente deixa como tá e o erro já adianto que vai ser esse que ele vai dar. Então, novo estudo, análise estática. O que eu achei que podia estar dando antes para vocês é que vocês não tivessem excluído esse contato global unido que vem padrão, mas pelo jeito não é. Aqui eu acho que não tem material da chapa, então a gente vai escolher. Tá? Sei lá, pode ser qualquer aço. Quem quiser usar outro, eu uso 1020 porque é o mais que a gente mais conhece aí, um aço doce aí que todo mundo sabe o que é, então fica bem ilustrativo, digamos assim. Bom, aqui eu vou mostrar se eu pegar e a questão de praticidade de simular uma questão, né? Se eu usar solda aqui e solda aqui e colocar aqui esse cara é sem penetração nessa chapa aqui e não unido, no caso, eu vou ter o resultado. E se eu não botar a solda e só colocar ele aqui como unido, eu vou ter um outro resultado. A gente vai validar se varia muito ou não. Então, o nosso conjunto de contato, primeiramente, a gente vai usar sem penetração. Colocar o localizar automático aqui. Entre as duas chapas aqui, e a gente vai adicionar. Contato componente também. A gente tem esse cara e esse cara, sem penetração. Agora aqui em questão de fixação. Tu poderia, uma simulação rápida, poderia vir aqui e engastar aqui dentro. Que é o que muitos fazem. Por outro lado, se tu for simular mesmo e querer um resultado mais real, e considerando que tu tem uma parede aqui, tu quer aprender isso na parede, tu vem aqui em acessórios de fixação e usa o parafuso e fixação. É o mesmo menu aqui de parafuso, porém, agora tu vai selecionar essa aresta e eu já deixei montado é bom tu usar um plano para usar como parede. Nesse caso, né? Como a gente não tem uma peça para simular a parede, então a gente pode usar um plano. Então, clicando aqui, como eu já montei ela em contato com o plano frontal aqui, eu seleciono o plano e eu vou ter, essa vai ser minha parede virtual. Professor, Oi. qual é a diferença entre usar aquele em cima da direita ali, Esse? o parafuso, não, em cima da direita, não escariado, o não escariado, esse aí, por exemplo, esse já tem a rosca. Sim. Qual é a diferença de usar esse do que tu tá utilizando aí, no caso? É um furo. É o uso tu vai usar nesse caso aqui, tu usa uma porca para fixar. E aqui ele tem uma rosca, tem as configurações de rosca e ele fixa sem a porca. Entendeu? Tu não precisa atravessar. Tá. Por exemplo, tu não precisa atravessar a chapa ou atravessar a madeira, Em relação a esse aí que você está usando agora, no caso, parafuso de fundação. Esse aí, parafuso de fundação, digamos, muitos chamam de parabolt, né? É um parafuso que tu vai colocar em algo rígido, algo que não vai sofrer deformação. Nesse caso, a gente vai simular depois com um recurso ali, uma parede virtual, que ao invés de a gente fazer que nem no primeiro lá, que a gente criou
uma área ali, considerou rígida e simulou como se fosse uma parede. Aqui tu vai usar o mesmo recurso que a gente usou com parafuso lá, só que aqui a gente vai usar parafuso e fundação. Daí tu vai simular uma parede virtual com esse plano aqui. Tá, então basicamente a diferença é que no parafuso ali de cima da direita tem que ter a parede atrás para tu selecionar a Isso, rosca na parede. Aí isso. ele simula uma parede, né? Então é mais fácil, eu imagino. Tá. Eu considero assim mais fácil, porque tu vai, Sim, sim, sim. tu vai usar um plano aqui como uma parede, né? Então, mas basicamente é isso aí, cara. Entendi, pode continuar, valeu. Aham. Questão aqui de materiais é muito semelhante lá ao que a gente fez antes. Carga axial, não sei, vamos botar aqui talvez uns 80 quilos, vou botar 200 newtons em cada um de pré-carregamento. E aqui a gente pode fixar para não ter que ficar refazendo que nem a gente fez antes, né? Então, selecionou aqui, papapá, aqui vai ser o diâmetro da cabeça do parafuso, aqui é o diâmetro da seção transversal do parafuso, e fixo aqui, ok. Já podemos fazer os outros aqui. Selecionou uma aresta, selecionou o plano e ok. Já vai ficar gravado tudo que a gente fez antes, né? Com esse cara aqui, o primeiro ele já fica replicando. Selecionou aqui. Opa, viajei. Não, estou confundindo com o outro. A gente vai engastar no plano. Já estou no automático. E esse cara aqui. Então, tá aqui o parafuso de fundação. Ele tem essa extensão aqui, justamente para identificar. Cadê a parede virtual agora? Eu sempre esqueço onde está o menu da parede virtual. Um pouquinho, deixa eu achar aqui. Questão aqui da parede virtual, então, é aqui na conjunto de contato. E aqui nas opções unido, permitir, blá, 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 blá. Nesse caso, a gente vai criar uma parede virtual. Então, a gente vai pegar essa face e a nossa parede vai ser o plano frontal. Aqui a gente vai estar trabalhando sem folga e a parede vai ser rígida, sem atrito. E está simulada a nossa parede virtual. Já está, eu não preciso restringir, né? Ela já fica totalmente restringida dos movimentos aqui atrás, em relação a qualquer carga que tu aplicar aqui. É curioso que esse parafuso aqui ficou maior. Provavelmente eu alterei aqui. Eu botei 10, acho que o padrão estava 7.5. Isso aí. Aplicar uma carga. Pode ser distribuída. Aqui, a gente botou 200 lá. Botar 800 newtons. Vai ser uma força. Poderia usar aqui pressão também. Não muda nada.
E a questão do deslocamento prescrito, na última aula a gente fez um corpo de prova, né? A gente restringiu uma face do corpo de prova e a outra a gente aplicou uma carga de tração. E a gente gerou a tensão, né? Força sobre a área, tensão. A gente poderia, e a gente teve também um deslocamento. No deslocamento prescrito, em vez de aplicar uma força e uma restrição no outro lado, naquele caso, poderia restringir ele e aplicar um deslocamento prescrito. Então, ali, digamos que aplicando a força lá, a gente deslocou 0,15 milímetros. Então, a gente poderia usar esse deslocamento prescrito. A forma de fazer isso é bem simples. Então, eu vou tentar aplicar aqui nessa chapa, vamos ver se dá. Em relação a... Vou botar em relação ao plano superior. A gente quer que se desloque, sei lá, 0,05 milímetros. Aqui está para cima. Vou inverter a direção. Vamos ver se funciona o deslocamento prescrito nessa chapa. Quando a gente usa o deslocamento prescrito, ele não fica aqui na aba de cargas, tá? Ele vem aqui em acessórios de fixação, ó. Ele usa esse cara aqui. Dá para a gente gerar uma malha padrão. Mais uma vez, sendo uma chapa, por isso que ele reconhece, ele trata dessa forma aqui, né? Com uma espessura praticamente só simbólica, né? E vou trocar o soldier. Eu acho que era isso. Pode botar... Ó, aqui é o que eu falei antes, ó. A relação entre o comprimento e o raio do parafuso, porque imagina, né? O comprimento é mínimo, ele está muito próximo do raio da área transversal, então ele diz que essa relação está menor do que 5, e daí poderá resultar numa uma medição ineficiente da força no parafuso. Quer continuar mesmo assim? Sim. Que a gente não está interessado no parafuso, no caso. Quer saber o comportamento da chapa em cima. Deu ruim. Alguém conseguiu aí ou para vocês também deu? Vou usar para não perder tempo. Valeu. Tá, só voltando então. Deu erro, muito provavelmente porque a gente simplesmente usou a questão de conjunto de contato e conjunto de componentes sem penetração e não restringiu nada. A gente simplesmente posicionou ela, disse que estava em contato aqui e aplicou o deslocamento prescrito. Então, a gente vai criar aqui uma solda para gerar, então, essa restrição de movimento. Né? Então, conexões, solda. Primeiro seleciona essa face, depois essa. Ele já te dá ali o cordão. Tanto faz aqui, né? A gente não está interessado, focado nisso agora, e sim como monta ali. Aqui, polegada, a gente troca para milímetro para ficar melhor entendível, melhor de visualizar. E aqui, sei lá, pode ser uma solda de lá 2 milímetros de diâmetro. E ok. E faz a solda embaixo. Um lado, essa face, essa face.
Lembrando que tem o padrão aqui com os eletrodos e tal, mas aí a gente teria que dar uma olhada aí, estudada em eletrodos e, sei lá, um catálogo para achar uma coisa adequada, e a gente não está focado nisso. Usei 3 ou 2? Acho que foi 2, né? Bueno, agora sim, a princípio é para rodar. Essa força aqui eu vou excluir. Então ele está com o deslocamento prescrito ainda. Salvar aqui caso dê algum problema. Virar uma malha. Como é chapa aqui, pode ser um pouco mais refinado. E, a princípio, agora é para executar sem grandes problemas. Aqui a mensagem, aquela do parafuso que eu falei antes. Aí. Para vocês aí deu parecido? Cara, se eu botar um deslocamento prescrito em toda essa chapa aqui, eu vou ter um comportamento bem diferente a princípio. Até vamos duplicar aqui. Porque a gente está deslocando essa chapa inteira. Se a gente criasse uma área aqui, que é aquela linha de divisão que eu falei antes, e botasse o deslocamento só aqui, é uma coisa. Mas como a gente botou em toda essa área aqui, a gente gera uma tensão que, se a gente usar força, provavelmente não vai ser esse comportamento. Até eu vou duplicar aqui esse estudo. Clique em cima aqui e duplicar. E em vez de um deslocamento prescrito, que a gente tem ali, pode suprimir aqui. Quando tu suprime um item, tu não exclui, tu simplesmente faz com que ele não seja mais ativo na simulação. Eu vou excluir porque a gente tem o outro estudo que tem ele ali, então tranquilo. E agora, em vez do deslocamento, eu vou aplicar uma força. Só para a gente ver a diferença que vai dar nesses dois casos. Tá, beleza? Então, o caso real, né? O caso real seria esse aqui. Que aqui, esse resultado que deu aqui, a gente vê que na verdade, ele está gerando como a gente só está deslocando, imagina, é como se isso aqui fosse uma coisa de correr, né? E ele simplesmente estava jogando isso aqui para baixo, então a tensão acaba sendo gerada nessa placa aqui, mas o que vai acontecer, na verdade, é isso aqui, né? Vai ter uma tensão aqui onde está engastado, e aqui tu não vai ter nada, e as tensões aqui dos parafusos. Né? Então, se a gente quiser ver acontecendo aqui, dá para aumentar aqui a escala de distorção, dá para botar, sei lá, 100, ver como é que fica. Eita!
Eu passei 50. Então, esse é o comportamento esperado. Até vamos botar a escala de distorção aqui, a maior, para ver como ele, na verdade, está se comportando. Escala definida pelo usuário. A gente botou 50 lá. Ó, ele tá tracionando a chapa inteira. Não é bem o que a gente esperava. Tá jogando toda a chapa e não tem deformação na placa, né? Então, é um bom exemplo de quando usar, como a carga aplicada pode gerar um comportamento totalmente errado, né? Não é o que a gente, não é o que vai acontecer de fato. E sim, o que vai acontecer, na verdade, é esse cara aqui. Então, vou botar de formação. Vamos animar só para ver. Aqui sim, esse é o comportamento que a gente espera. Só para mostrar aqui a questão antes que eu falei de sem penetração, unido, vou duplicar esse último aqui que a gente fez. Tem um negócio aqui que eu queria mostrar. A princípio aqui, a chapa resistiu, né? 133 mega, limite de escoamento 350, então a gente está aqui com um fator de segurança de 2 e pouco. Tá ok, né? Porém, isso é a tensão na chapa. Você teria que confirmar também, aqui, eu clique em resultados, plotagem, verificação de soldagem. Né? Tu tem a resistência da solda, né? Ó, aqui ele diz que não tá bom, entendeu? Então a gente tava com a placa ok, né? A placa resistiu, mas a solda nenhuma tá boa. Ele tá dizendo aqui, ó, conector de solda Aresta 1. Tamanho de solda calculado. No mínimo, essa solda tinha que ter 2,3 milímetros de espessura. E a gente botou 2. Então, aí também tem cuidado. A chapa pode estar resistindo, mas a tua conexão ali, no caso, sei lá, um parafuso ou uma solda, o tipo de conexão que está usando no projeto, ele pode não estar ok. Então, nesse caso aqui, a nossa solda não está ok. A gente pode alterar a espessura ali, né, do cordão. A gente vai aqui em conectores, edita aquela solda que a gente fez ali. E vamos já, então, passar para um fator de segurança top. Vamos botar 5. Quero ver reclamar agora isso que está ruim. 5. A gente passou do dobro. Vou gerar a malha de novo. Vou atualizar aqui. E vou executar. Esse que é o erro aquele, em relação à profundidade e diâmetro do parafuso. Ele vai te dizer que o resultado no parafuso não vai ser real, não vai ser preciso, muito provavelmente. Então, a tensão na chapa continua 133, não mudou nada, né? Porém, é para ter mudado a verificação de soldagem. Então, ok. Então, agora sim, a nossa solda passou, né? Tá com fator de segurança 2 aqui. Então, a solda tá ok. Também pode, não sei se a gente gerou antes o relatório das coisas ou não, mas todas as plotagens aqui, elas vão para o relatório, tá? Não sei se a gente gerou, eu acho que eu não estou aberto aqui, clicar.
mas eu lembro que na primeira aula a gente tinha gerado. Vou mostrar ligeirinho aqui como, por exemplo, aqui a gente pode ver a questão da plotagem da solda. Deixa eu pegar aqui, a gente pode ver os detalhes aqui, ó. Ele te dá o tamanho máximo que poderia ser, o tamanho mínimo que poderia ser, as forças, cisalhamento, momento, força normal, enfim, e tu pode salvar isso naquele arquivo Excel. Tá, o que eu queria ver aqui, mostrar aqui, eu já tinha mostrado na primeira aula lá, mas só passando aqui. Então, digamos que eu queira incluir essa imagem, acho que diretamente ele já vai incluir, porque a gente plotou aqui o resultado, mas só por garantir. Então, tu viria aqui, ó, relatório. Aqui tu vai escrever teus dados, né, projetista, empresa, logotipo, e aqui tu vai colocar incluir imagens existentes. Pode selecionar do teu computador ou todas as que tu salvou ali. Então, tu aplica e publica. Vai te gerar um arquivo Word com muitos dados, assim, como eu já tinha comentado, é um documento bem bacana, assim, tem várias informações, inclusive sobre a malha, sobre o tipo de elemento que foi usado, é bem completo. É um pouco demoradinho aqui, mas rápido, daqui a pouco vai. Pegando as fotos. Vá. Acho que eu vou pausar até ele processar tudo. Agora já está terminando. Aí. Então, desse estudo ali, ele gerou esse relatório aqui. Temperatura ambiente, o solver, as unidades, alguns dados do modelo, as propriedades do material, massa específica, as imagens, ó, os parafusos, cada um aqui, com o tamanho de cada um. Uns gráficos aí sobre a solda. Enfim, não tinha visto. Aqui em questão da malha, tamanho do elemento, total de nós, 4.128 nós, 1.958 elementos. E aqui embaixo ele começa a te dar os resultados. Claro que se quiser mesmo apresentar, daí tem que alterar ali de como a gente apresenta os dados, né? Tirar do científico, para ficar mais fácil de visualizar. Plotagem de verificação de solda. Ó, aqui ele disse que está ok, ó, as duas. Então ele já fez automático. E é isso aí. Aqui é só lembrando, quem está com essa tela aqui e não ouviu antes, mas é Ctrl F1, tá? Para tirar ela, caso estiver incomodando. E
Acho que por hoje, pessoal, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser me mandar o problema que deu para ti ali antes, para eu dar uma analisada, ver se eu te respondo. Mas por hoje era isso aí. Vou pausar aqui.